Pessoal, ainda faltou um item para finalizar a questão 10 da página 26. É o último item aí, é o item 7. O item 7 está dizendo assim, ó, considere uma argumentação em que duas premissas são da forma nenhum A é B, todo C é A. E a conclusão é da forma nenhum C é B. Essa argumentação não pode ser considerada válida. Então, é uma questão que envolve as palavras todo, nenhum e algum. Então, vou usar o primeiro método, tá, de verificação de validade de um argumento. Está lá na página 12. Vou fazer os desenhos das premissas e, a partir dos desenhos, eu vou verificar se a conclusão é verdadeira ou não. Vejamos aqui, ó. Então, eu tenho aqui a primeira premissa é nenhum A é B. A segunda é todo C é A. Eu vou começar pela primeira, porque a gente deve dar preferência à palavra nenhum. Porque o nenhum só tem uma maneira de desenhar. É dessa forma aqui. Colocando o A e o B separados. Então, A aqui, nenhum A é B, então B é do outro lado. Não havendo interseção entre A e B. A segunda premissa é todo C é A. Esse todo CA eu posso ter em duas maneiras. É fazer o C dentro do A e o C igual ao A. Eu vou fazer a primeira maneira, tá bom? O C dentro do A, mas não pode esquecer que pode ser igual ao A. Então aqui, ó, vou colocar aqui o C dentro do A. A conclusão é assim, nenhum C é B. Tá certíssimo, né? Ó, o C tá aqui. E o B está à direita, então estão em lugares diferentes, não pode haver interseção entre eles, então nenhum C é B é uma conclusão verdadeira, necessariamente verdadeira. Não é possível, é necessariamente. Então, o argumento ele é válido, só que a questão está dizendo que não é válido. Então o item está errado. Então, ó, o argumento é válido, ok? Como a questão do item está afirmando que não é válido, então o item está errado. Isso aí era o item 7, né? Eu coloquei aqui item 6, mas na verdade é o item 7. Pronto, então terminamos aqui a questão 10, passemos aqui a questão 12, para finalizar aqui essa parte. A questão 12 é uma questão do CESP, deixa eu passar aqui a página. Essa questão 11 já foi feita, né, por nós. A questão 11 foi feita... Agora vamos para 12. Suponha que as seguintes premissas sejam verdadeiras. O TRT do Espírito Santo de 2009. É uma questão razoavelmente recente. Eu tenho aqui, ó, várias premissas. A primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa, quarta premissa e quinta premissa. E agora eu tenho que analisar os itens. Aqui está dizendo o seguinte, a partir do texto e das informações e premissas acima, é correto afirmar que a proposição, se o juiz não estava lendo os processos em seu escritório, então ele estava lendo os processos na sala de audiências, é uma conclusão verdadeira. Tá bom? Então vamos lá. Vou usar letras aqui porque tem muita frase aqui grande. Então vamos aqui letras. Vamos chamar aqui, vamos colocar aqui em azul. Os processos estavam sobre a bandeja, eu vou chamar de A. O juiz os analisou, vou chamar de B. O juiz estava lendo os processos em seu escritório, vou chamar de C. Ele estava lendo os processos, tá aqui, né? Na sala de audiência, já foi? Não, foi não. Então vou chamar de D. Terceira premissa, se o juiz estava lendo os processos em seu escritório, essa já foi, né? Tá aqui, ó, seu escritório, é o C. Então isso aqui, né? Isso aqui tudo, ó. Isso aqui é o C. Então os processos estavam sobre a mesa. Isso aqui não foi ainda. Então vou chamar isso aqui, já chamei até a letra D, então isso aqui vai ser a letra E. Os processos estavam sobre a mesa, vai ser a letra E. Quarta premissa. O juiz não analisou os processos.
Olha, o juiz analisou, ó, é o B. Então, não analisou vai ser não B. E quinta e última premissa, se o juiz estava lendo os processos na sala de audiências, já foi, né, na sala de audiências, ó, tá aqui, ó, é o D. Então, o juiz estava lendo os processos na sala de audiência, é o D. Então, os processos estavam sobre a bandeja, já foi. Aqui, ó, o A. Pronto. Agora, vamos montar aqui as premissas aqui embaixo. Ficou assim, ó, A implica B. A implica B. Depois C ou D. Depois C implica E. Depois não B. E depois D implica A. Eita, quase faltou. Faltou, né? Quase faltou não. Faltou. Deixa eu levantar isso aqui. Vou levantar um pouquinho. Pronto. Vou botar aqui no finalzinho aqui. A última. D implica A. Pronto. Tem aí as 5 premissas. E agora eu tenho que verificar se essa conclusão aqui vai ser verdadeira a partir dessas premissas. Tá, pessoal? Essa questão aqui é de argumento, né? Porque, olha, ele está chamando de premissas, né? Está chamando de premissas as proposições em cima. E quer verificar se a conclusão é verdadeira, né? Então, é um argumento em que ele separou as premissas da conclusão. Vamos verificar se esse argumento é válido. Olha, se essa conclusão for verdadeira, o argumento vai ser válido. E como é que eu verifico se o argumento é válido? Tem 4 métodos. Eu vou usar aqui o terceiro método, que é considerar as premissas todas verdadeiras. Então vamos lá. Considerando todas as premissas verdadeiras, todas as premissas vão ser verdadeiras. Aí eu vou achar o valor lógico de cada letra, fazendo isso. Vou começar pela proporção simples, por aqui, ó, o não B. Para o não B ser verdade, esse não B ele ser verdade, é necessário que o B seja falso. Pronto, achei B. Achado B, eu tenho que, onde tiver B, eu vou colocar F. Tá aqui, ó, aqui tem B. Então, esse B aqui vai ser F. Olha, essa condicional, para ser verdadeira, é necessário que o A também seja F. Então, acabei de achar o valor do A. O A é F. Achado A, onde tiver A, eu vou colocar F. Onde tem A? Lá embaixo. Está aqui, ó. Esse A aqui é falso. Para essa condicional ser verdadeira, o D também tem que ser falso. Então, acabei de achar o D. Onde tiver D, então, vou substituir por F. Tem D aqui, ó. O D aqui, ó. O D é falso. Aqui é uma disjunção. Para a disjunção ser verdadeira, já que o D é F, o C tem que ser verdade. Então, acabei de achar aqui o valor do C. O C é verdade. Achei o C, onde tiver C, eu coloco verdade. Está aqui. E o E? O E obrigatoriamente tem que ser verdade. Obrigatoriamente. Então, eu acabei de achar o E. Pronto, achei todas as letrinhas. Tá? Agora, eu vou analisar a conclusão do item 1. O juiz não estava lendo os processos. Ó, o juiz não estava lendo os processos é não ser. Não estava lendo os processos. Implica... ele estava lendo os processos na sala de audiências, é o D. Então, o item 1, a proposição do item 1 é não C implica D. Vamos substituir os valores lógicos que nós achamos aqui, aqui à esquerda. Então, vamos lá. Quem é o C? O C, achei aqui verdade. Se o C é verdade, o não C vai ser falso. E o D? Eu achei o valor lógico do D, está aqui, ó, o D é falso. O D é falso. Falso implica falso dá o quê? Falso implica falso dá verdade. Então o item 1 está certo? Está certo. A conclusão é verdadeira. Está certo. A conclusão realmente é verdadeira. Então item certo. Item 1 certo. Passemos ao item 2. Os processos não estavam sobre a mesa. É o não é. É o não é. Implica... O juiz estava lendo os processos na sala de audiências. É o D. Então fica não é, implica D. Qual é o valor lógico do não é? O valor lógico do é verdade. E do não é vai ser falso. E do D? O valor lógico do D que nós achamos é falso.
Falso implica falso, está verdade. O item está certo? Não, porque está dizendo que não é uma conclusão verdadeira. Então o item está errado. Item 3. Os processos não estavam sobre a bandeja. Isso aqui é a proposição, isso aqui é a proposição não há. Qual o valor lógico do A que nós achamos? O valor lógico do A é falso. E o não há, se o A é falso, o não há vai ser verdade. Vamos lá, o que está dizendo? É uma conclusão verdadeira. Está certo. É uma conclusão verdadeira. E a quarta proposição? O juiz analisou os processos, eu chamei de que letra? O juiz analisou os processos, chamei de B. Então isso aqui, ó. Isso aqui é o B. Ele não esteve no escritório. Olha, ele esteve no escritório, eu chamei de alguma letra? Não chamei de letra nenhuma, pessoal. Essa proposição aí é nova. Ó, tem uma parecida aqui, ó. Na premissa 2, o juiz estava lendo os processos. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. O juiz estava lendo os processos em seu escritório. Essa proposição não é igual a essa aqui, não. Ele não esteve no escritório. Ele esteve no escritório não é a mesma coisa que ele estava lendo, né? Que ele estava lendo os processos no escritório. É diferente. Mas vamos ver o seguinte, ó. Veja que vamos ver aqui logo o valor do primeiro, né? Aqui então ficou o seguinte, ó. Ficou B implica uma proposição lá, sei lá, ele não esteve no escritório. Ele esteve no escritório, vamos chamar de G, tá? Vou chamar de G. Não vou chamar de F para não confundir com F de falso. Vou chamar de G. Então, não esteve é não G, tá? Pronto. Qual o valor lógico do B? O valor lógico do B que nós achamos é F. Pessoal, veja o seguinte, ó. Aqui é um condicional. Se o primeiro é F, não interessa o segundo. Aqui não interessa. O segundo pode ser V, pode ser F, tanto faz. Que o resultado vai ser V, tá bom? Se o primeiro é F, o resultado final vai ser V. Então, esse item 4 está certo? É uma conclusão verdadeira? Sim, é uma conclusão verdadeira. Agora, dá para saber se o G é verdadeiro ou falso. Dá para saber. Não precisava. Tá vendo aqui, ó? Não precisa. Mas dá para saber. Por que dá para saber, professor? Vamos ver aqui, ó. Porque na premissa 2, tem lá, né? O juiz estava lendo os processos em seu escritório. Foi verdade, né? É o B, né? Eu chamei de C, né? Eu chamei de C e o C, tá aqui, ó. E o C é verdade. Então, se ele lê os processos no escritório, é porque ele esteve no escritório, né? Então, se ele lê os processos no escritório, então ele esteve no escritório. Então, estando no escritório, é verdade. Então, não esteve no escritório, é falso, né? Então, não esteve é falso. Então, o resultado seria falso. Seria isso aqui, ó, né? Falso. Mas, como eu falei, independe do consequente. O item 4 também está certo. Pronto, então, finalizamos. Nós finalizamos essa parte de argumento. Eu fiz muito exercício com vocês, tá? Vocês podem praticar mais, é bom que vocês pratiquem isso aí. Essa parte de argumento cai muito em provas do CESP. Então, pratiquem bastante essa parte de argumento, que ela é muito cobrada no CESP. Tem uns 4 métodos que estão na página 12. É bom saber utilizar cada um desses métodos. Agora eu vou passar para o novo assunto, que é de implicação lógica. Essa parte de implicação lógica, na verdade, é uma continuação dessa parte de argumento, tá? Mas eu quis colocar outro nome. Por que eu coloquei outro nome? Porque nessas questões de implicação lógica, vai ser um pouquinho diferente do argumento pelo seguinte. Porque nas implicações lógicas, a questão vai fornecer as premissas, tá bom? E você vai ter que achar a conclusão que torna essas premissas, esse argumento válido, tá? Então, a única diferença de implicação lógica para argumento é que na implicação lógica, no enunciado vai vir só as premissas, tá bom? E a conclusão vai vir separada. Mas então é como se fosse uma questão de argumento. Inclusive, essa questão última que nós fizemos aqui de argumento, a questão 12, é como se fosse uma questão de implicação lógica. Então tem tudo a ver implicação lógica e argumento. Tá? A parte de implicação lógica começa na página 28. Tá?
Tem a parte teórica para essa parte de implicação lógica? Não, a parte teórica que nós vamos precisar é exatamente tudo o que a gente já viu até o momento. São as tabelas verdades dos conectivos e também o conceito de argumento válido. É isso que eu vou precisar, tá? Para poder resolver as questões de implicação lógica. Vou então agora, vou dar um intervalo nesse momento e daqui a pouco eu volto com as questões de implicação lógica. Validade de um argumento, está lá na página 12. Vou fazer os desenhos das premissas e a partir dos desenhos eu vou verificar se a conclusão é verdadeira ou não. Vejamos aqui, ó. Então, eu tenho aqui a primeira premissa é nenhum A é B, a segunda é todo C é A. Eu vou começar pela primeira, porque a gente deve dar preferência à palavra nenhum, porque o nenhum só tem uma maneira de desenhar. É dessa forma aqui, colocando o A e o B separados. Então, A aqui, nenhum A é B, então B é do outro lado. Não havendo interseção entre A e B. A segunda premissa é todo C é A. Esse todo CA eu posso ter em duas maneiras. É fazer o C dentro do A e o C igual ao A. Eu vou fazer a primeira maneira, tá bom? O C dentro do A, mas não pode esquecer que pode ser igual ao A. Então aqui, ó, vou colocar aqui o C dentro do A. A conclusão é assim, nenhum C é B. Tá certíssimo, né? Ó, o C tá aqui. E o B está à direita, então estão em lugares diferentes, não pode haver interseção entre eles, então nenhum C é B é uma conclusão verdadeira, necessariamente verdadeira. Não é possível, é necessariamente. Então, o argumento ele é válido, só que a questão está dizendo que não é válido. Então o item está errado. Então, ó, o argumento é válido. O argumento é válido. Ok? Como a questão do item está afirmando que não é válido, então o item está errado. Isso aí era o item 7, né? Eu coloquei aqui item 6, mas na verdade é o item 7. Pronto, então terminamos aqui a questão 10, passemos aqui a questão 12, para finalizar aqui essa parte. A questão 12 é uma questão do CESP, deixa eu passar aqui a página. Essa questão 11 já foi feita, né, por nós. A questão 11 foi feita... Agora vamos para 12. Suponha que as seguintes premissas sejam verdadeiras. O TRT do Espírito Santo 2009, uma questão razoavelmente recente. Eu tenho aqui, ó, várias premissas. A primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa, quarta premissa e quinta premissa. E agora eu tenho que analisar os itens. Aqui está dizendo o seguinte, a partir do texto e das informações e premissas acima, é correto afirmar que a proposição, se o juiz não estava lendo os processos estavam sobre a bandeja, eu vou chamar de A. O juiz os analisou, vou chamar de B. O juiz estava lendo os processos em seu escritório, vou chamar de C. Ele estava lendo os processos, tá aqui, né? Na sala de audiência, já foi? Não, foi não. Então vou chamar de D. Terceira premissa, se o juiz estava lendo os processos em seu escritório, essa já foi, né? Tá aqui, ó, seu escritório, é o C. Então isso aqui, né? Isso aqui tudo, ó. Isso aqui é o C. Então os processos estavam sobre a mesa, isso aqui não foi ainda. Então vou chamar isso aqui, já chamei até a letra D, então isso aqui vai ser a letra E. Os processos estavam sobre a mesa, vai ser a letra E. Quarta premissa, o juiz não analisou os processos. Olha, o juiz analisou, ó, é o B. Então, não analisou vai ser não B. E quinta e última premissa, se o juiz estava lendo os processos na sala de audiências, já foi, né, na sala de audiências, ó, tá aqui, ó, é o D.
Então, o juiz estava lendo os processos na sala de audiência, é o D. Então, os processos estavam sobre a bandeja, já foi. Aqui, ó, o A. Pronto. Agora, vamos montar aqui as premissas aqui embaixo. Ficou assim, ó. A implica B. A implica B. Depois C ou D. Depois C implica E. Depois não B. E depois D implica A. Eita, quase faltou. Faltou, né? Quase faltou não. Faltou. Deixa eu levantar isso aqui. Vou levantar um pouquinho. Pronto. Vou botar aqui no finalzinho aqui, a última, D implica A. Pronto, então aí as 5 premissas. E agora eu tenho que verificar se essa conclusão aqui vai ser verdadeira a partir dessas premissas. Tá, pessoal? Essa questão aqui é de argumento, né? Porque, olha, ele está chamando de premissas, né? Está chamando de premissas as proposições em cima. E quer verificar se a conclusão é verdadeira, né? Então, é um argumento em que ele separou as premissas da conclusão. Vamos verificar se esse argumento é valatório. Ele esteve no escritório, vou chamar de G, tá? Vou chamar de G. Não vou chamar de F, para não confundir com F de falso. Vou chamar de G. Então, não esteve é não G, tá? Pronto. Qual o valor lógico do B? O valor lógico do B que nós achamos é F. Pessoal, veja o seguinte, ó. Aqui é um condicional. Se o primeiro é F, não interessa o segundo. Aqui não interessa. O segundo pode ser V, pode ser F, tanto faz, que o resultado vai ser V, tá bom? Se o primeiro é F, o resultado final vai ser V. Então, esse item 4 está certo? É uma conclusão verdadeira? Sim, é uma conclusão verdadeira. Agora, dá para saber se o G é verdadeiro ou falso. Dá para saber. Não precisava. Tá vendo aqui, ó? Não precisa. Mas dá para saber. Por que dá para saber, professor? Vamos ver aqui, ó. Porque na premissa 2, tem lá, né? O juiz estava lendo os processos em seu escritório. Foi verdade, né? É o B, né? Eu chamei de C, né? Eu chamei de C e o C, tá aqui, ó. E o C é verdade. Então, se ele lê os processos no escritório, é porque ele esteve no escritório, né? Então, se ele lê os processos no escritório, então ele esteve no escritório. Então, estando no escritório, é verdade. Então, não esteve no escritório, é falso, né? Então, não esteve é falso. Então, o resultado seria falso. Seria esse aqui, ó, né? Falso. Mas, como eu falei, independe do consequente. O item 4 também está certo. Pronto, então, finalizamos. Nós finalizamos essa parte de argumento. Eu fiz muito exercício com vocês, tá? Vocês podem praticar mais, é bom que vocês pratiquem isso aí. Essa parte de argumento cai muito em provas do CESP. Então, pratiquem bastante essa parte de argumento, que ela é muito cobrada no CESP. Tem uns 4 métodos que estão na página 12. É bom saber utilizar cada um desses métodos. Agora eu vou passar para o novo assunto, que é de implicação lógica. Essa parte de implicação lógica, na verdade, é uma continuação dessa parte de argumento, tá? Mas eu quis colocar outro nome. Por que eu coloquei outro nome? Porque nessas questões de implicação lógica, vai ser um pouquinho diferente do argumento pelo seguinte. Porque nas implicações lógicas, a questão vai fornecer as premissas, tá bom? E você vai ter que achar a conclusão que torna essas premissas, esse argumento válido, tá? Então, a única diferença de implicação lógica para argumento é que na implicação lógica, no enunciado vai vir só as premissas, tá bom? E a conclusão vai vir separada. Mas então é como se fosse uma questão de argumento. Inclusão é as 5 premissas. E agora eu tenho que verificar se essa conclusão aqui vai ser verdadeira a partir dessas premissas. Tá, pessoal? Essa questão aqui é de argumento, né? Porque, olha, ele está chamando de premissas, né? Está chamando de premissas as proposições em cima.
e quer verificar se a conclusão é verdadeira, né? Então, é um argumento em que ele separou as premissas da conclusão. Vamos verificar se esse argumento é válido. Olha, se essa conclusão for verdadeira, o argumento vai ser válido. E como é que eu verifico se o argumento é válido? Tem 4 métodos. Eu vou usar aqui o terceiro método, que é considerar as premissas todas verdadeiras. Então, vamos lá. Considerando todas as premissas verdadeiras, todas as premissas vão ser verdadeiras. Aí eu vou achar o valor lógico de cada letra, fazendo isso. Vou começar pela proposição simples, por aqui, ó, o não B. Para o não B ser verdade, esse não B ele ser verdade, é necessário que o B seja falso. Pronto, achei B. Achado B, eu tenho que, onde tiver B, eu vou colocar F. Está aqui, ó, aqui tem B. Então, esse B aqui vai ser F. Olha, essa condicional, para ser verdadeira, é necessário que o A também seja F. Então, acabei de achar o valor do A. O A é F. Achado A, onde tiver A, eu vou colocar F. Onde tem A? Lá embaixo. Está aqui, ó. Esse A aqui é falso. Para essa condicional ser verdadeira, o D também tem que ser falso. Então, acabei de achar o D. Onde tiver D, então, vou substituir por F. Tem D aqui, ó. O D aqui, ó. O D é falso. Aqui é uma disjunção. Para a disjunção ser verdadeira, já que o D é F, o C tem que ser verdade. Então, acabei de achar aqui o valor do C. O C é verdade. Achei o C, onde tiver C, eu coloco verdade. Está aqui. E o E? O E obrigatoriamente tem que ser verdade. Obrigatoriamente. Então, acabei de achar o E. Pronto, achei todas as letrinhas. Tá? Agora, eu vou analisar a conclusão do item 1. O juiz não estava lendo os processos. Ó, o juiz não estava lendo os processos é não ser. Não estava lendo os processos. Implica... ele estava lendo os processos na sala de audiências, é o D. Então, o item 1, a proposição do item 1 é não C implica D. Vamos substituir os valores lógicos que nós achamos aqui, aqui à esquerda. Então, vamos lá. Quem é o C? O C, achei aqui verdade. Se o C é verdade, o não C vai ser falso. E o D? Eu achei o valor lógico do D, está aqui, ó, o D é falso. O D é falso. Falso implica falso dá o quê? Falso implica falso dá verdade. Então o item 1 está certo? Está certo.